Um belo sorriso, hálito puro, boa mastigação. Tudo isso depende da sua saúde bucal. O que fazer para ter tudo isso e manter a beleza do sorriso? Começa na primeira infância, que a gente chama, desde o recém-nascido, quando a amamentação da mãe, onde a criança começa a fazer os movimentos de sucção, com esses movimentos de sucção começa a desenvolver a cavidade glenoide, com isso a musculatura. E com isso a musculatura vai se desenvolvendo, provocando um crescimento da arcada dentária. Se fala muito na questão do uso da chupeta. A gente vai por fases, né? Aí vamos primeiro para o uso da chupeta. Ela realmente pode ser prejudicial para a criança até que ponto? Ela pode ser prejudicial ou não, porque de repente a criança tem algum outro hábito. Nesse outro hábito, um exemplo, ela chupar o dedo. Chupar o dedo acaba provocando um crescimento anormal do céu da boca, que a gente chama de palato, e isso traz uma complicação. Nesse caso, a gente orienta de repente a mãe usar a chupeta, depois de uma certa fase tirar, porque a criança às vezes sente o movimento de sucção, aí acalma a criança. Então, no uso moderado da chupeta, não vejo problema nenhum. Quais os primeiros cuidados com a primeira dentição, os dentes de leite? A gente começa os cuidados mesmo antes dos dentes nascerem com as crianças, com os bebês. Logo após a mãe fazer a amamentação, a gente orienta a fazer uma limpeza da gengivazinha da criança antes depois de amamentar, uma fralda umedecida, uma gaze, e tem umas dedeiras que vem uma escovinha de silicone que a gente passa, que a própria mãe passa na gengiva para poder limpar essa gengivazinha da criança que foi amamentada pelo leite materno. Então os cuidados são esses: alimentou, escovou. Mas a criança não escova. A mãe tem que escovar. A gente orienta os pais, os responsáveis, a cuidar das crianças pelo menos até 10 anos, porque a criança ela não tem coordenação motora para limpar os dentes sozinha. Não que a gente não deixe, ela tem que deixar ela escovar, mas a gente, os pais responsáveis, até os 10 anos a gente orienta para eles continuarem escovando os dentes das crianças pelo menos uma vez por dia, à noite, para não deixar juntar alimento. Normalmente, por volta dos 8 anos, o profissional que cuida da parte da criança, o odontopediatra, ele já tem capacidade de orientar se da necessidade de a ortodontia ou não. Hoje, a maioria das pessoas acaba precisando de um pouquinho de aparelho para poder melhorar a oclusão. Na fase adulta, a gente, acima dos 30, dos 40, dos 50 anos, isso não é modismo, isso é uma necessidade para corrigir um pouco de oclusão. Às vezes a pessoa tem dores de cabeça que não descobre de onde que é, às vezes é uma mordida torta, isso faz com que o músculo, um toque prematuro, que a gente chama um toque prematuro, acaba atrapalhando essa mordida, ou a pessoa perdeu algum dente na primeira infância, dos 8, 9 anos, perdeu esse dente, e esse dente trouxe um transtorno agora na fase adulta. Então, às vezes, é necessidade de usar aparelho para corrigir esses espaços, colocar uma questão de implante, reposicionar esses dentes para um melhor conforto na mastigação do ser adulto, do jovem senhor. A pessoa tendo osso, tendo a condição maxilar, tendo a quantidade necessária de osso, pode-se fazer implante em qualquer idade. A idade mínima que a gente diz é a partir dos 18, pelo menos 18, 20 anos do homem e da mulher, porque ele já terminou, houve o crescimento total. Se você colocar um implante, por exemplo, num adolescente de 16 anos, ainda está em crescimento, pode ser que esse implante modifique, os dentes modifiquem e acaba causando um transtorno. Nós vamos continuar no próximo bloco a entrevista com o Dr. José Magela. Ele vai continuar falando como se manter e como ter um belo sorriso. Aguarde um instante só.